O Palácio de São Bento é um importante repositório do património histórico e cultural do país que nos traz a memória de toda a carga simbólica que os vários regimes políticos, ao longo dos anos, se encarregaram de construir. Estamos aqui no Palácio de São Bento, que é a sede do Parlamento, é a sede da nação, mas nem sempre foi assim. Qual é, no fundo, a história da Assembleia da República? Qual é que é a história deste edifício? De facto, este edifício teve muitas transformações ao longo de mais de 400 anos e que começou, fundamentalmente, era uma quinta de São Bento da Saúde. Mais tarde foi transformada num convento e depois, em 1834, os bens foram arrolados pelo Estado e entre os 400 conventos e mosteiros, este foi um dos que teve um dos finais mais felizes, porque foi ocupado para a sede das Cortes. A Revolução Liberal de 1820 foi o primeiro momento de instauração de um sistema representativo em Portugal. Após o conturbado processo das lutas liberais, dá-se a vitória definitiva de Dom Pedro em 1834. A partir daí, ficou clara a necessidade de reunir as duas câmaras, as dos pares e a dos deputados, no mesmo espaço. Ora, o facto de o novo poder necessitar de novos espaços fez com que tenha existido uma espécie de transferência quase psicanalítica nesta simbólica, onde, por necessidades económicas, mas também pelo lugar precisamente privilegiado, que muitos espaços religiosos ocupavam, o novo poder vai escolhê-los para começar a montar os serviços adequados à funcionalidade do Estado que se queria construir. A antiga Sala do Capítulo viu surgir em 1834 a Sala dos Pares. Esta sala sofreu obras profundas e definitivas logo em 1860, mantendo-se praticamente inalterada até aos dias de hoje. Durante o regime republicano, passou a chamar-se Sala do Senado e, no Estado Novo, foi utilizada como Câmara Corporativa. A sala da Câmara dos Pares é, quanto a mim, a apoteose da estabilidade do regime monárquico constitucional. Quando, na sequência da primeira regeneração, uma certa pacificação das lutas internas na própria família liberal, ou, talvez melhor, uma certa institucionalização dessas lutas e também alguma disponibilidade financeira, permitiu que os atores herdeiros dos fundadores pudessem legitimar-se encenando a sua visão de quem fundou. Daí que este espaço seja, de certo modo, o espaço da consagração dos heróis fundacionais do próprio regime monárquico-constitucional. Assim, surgem nas cabeceiras das portas os bustos de Dona Maria II e Dom Pedro IV. Note-se a associação deste monarca ao símbolo da Carta Constitucional. Na mesa presidencial, outras duas figuras fundacionais, o Duque de Palmela e o Cardeal Guilherme de Carvalho, primeiros presidentes da Câmara dos Pares. Na estatuária estão representados alguns dos principais líderes das diferentes fações do constitucionalismo monárquico, como os Duques de Lolé, Saldanha, Terceira e ainda Fontes Pereira de Melo. Sua dimensão quase sacral do seu ponto nodal, que é a presidência e a cabeceira, se por um lado mostram, tanto mais que este próprio espaço era um espaço religioso, a necessidade que o novo poder tinha de secularizar os seus símbolos em ordem que eles próprios fossem autoconsagradores dos novos poderes e imagens que pudessem, dado que eram também para ser vistas, serem imagens que desempenhassem uma função educativa. É um bom exemplo, como estava a dizer, nós encontramos-lo
na mesa da presidência da antiga Câmara dos Pares, bem como em todo o conjunto quase eclesial que a acompanha. O passar dos diferentes regimes introduziu aqui e ali algumas alterações repletas de significado. O quadro de Dom Luís, depois do 5 de outubro, foi substituído por um busto da República. Mais tarde, o Estado Novo irá substituir esta imagem por um óleo de Carlos Reis dedicado à figura da pátria. Com o 25 de abril, aceitando-se que este é um local de memória, foi reposto o quadro inicial. Em finais do século XIX, um incêndio destruiu as instalações provisórias da Câmara dos Deputados, também denominadas por Barracão. A reconstrução ficou a cargo de um arquiteto de formação parisiense, Ventura Terra, e as obras foram concluídas em 1903. Diria que nesta cultura republicana, mesmo quando foi a monarquia ainda a praticá-la, também, a princípio, era o verbo. Não há sistema representativo sem local privilegiado para o exercício desse debate político, que deve ser, simultaneamente, eco e fonte de formação de opinião pública. Por isso, aqui também, neste templo, se pode dizer que é o templo da palavra, de uma palavra que não deve ser tutelada, porque ela deve ser emancipatória e para isso tem que ser livremente exercitada. Na tradição francesa, esse debate expressou-se numa divisão entre direita e esquerda, mas simultaneamente num posicionamento em que a circularidade, que aliás este espaço vai adotar, visa simular um posicionamento simultaneamente livre e igualitário no exercício dessa palavra que deve convencer, e para convencer ela deveria encarnar não valores particulares, mas valores universais. Com a implantação da República em 5 de outubro de 1910, deu-se, por exemplo, a substituição do símbolo da coroa pela esfera armilar, à semelhança do que foi feito na Sala do Senado. Outra modificação relevante, no também chamado Altar Cívico da Pátria, foi a substituição da estátua de Dom Carlos pela figura da República. Trata-se de uma república, mas que simultaneamente ensinou algo que foi sempre um dos propósitos do projeto republicano, que foi tornar a ideia de república sinónimo de ideia de nação, ou talvez melhor, sinónimo de ideia de pátria, para não dizer de mátria. E como é um ícone para um regime que já se julgava estabelecido, portanto consolidado, não deixa de ser interessante notar que, quando comparamos esta figura com os símbolos femininos republicanos, na linha não só da tradição francesa, mas da linha de uma certa iconografia portuguesa revolucionária, ligada à memória da Maria da Fonte, o seu cariz revolucionário esteja apagado, para dar lugar a uma calma contemplação, como uma mãe que olha os filhos em desavença, mas que os quer todos dentro do seu próprio seio. Um dos elementos mais marcantes da decoração desta sala é a luneta de veloso salgado, representando as Constituintes de 1821. Os republicanos vão buscar o momento mais revolucionário do primeiro liberalismo português, procurando encontrar precursores para um novo regime.
Apesar de uma república já em crise, os valores liberais continuavam presentes. Desejava-se incutir um cariz mais patriótico e nacionalista ao regime. Adjacente à sala das sessões, deparam-se-nos os espaços perdidos. Este magnífico espaço foi concebido pelo arquiteto Ventura Terra e funciona como o grande centro de encontros e desencontros entre deputados, membros do governo e jornalistas. Para decorar esta sala, a República encomendou a Columbano Bordal Pinheiro uma série de 6 painéis. Ao percorrer este espaço, o observador é conduzido ao longo de uma determinada leitura da história de Portugal. Segundo o professor Fernando Catroga, estes painéis remetem-nos para a visão de alguns historiadores do século XIX, onde estão representados protagonistas de várias fases marcantes e de apogeu da nossa história. Surgem aos nossos olhos personagens históricos representando a instauração da independência, o sonho do Quinto Império, associado à imagem do Padre António Vieira, a fase do Iluminismo com o Marquês de Pombal, os pais fundadores do regime liberal e outros heróis liberais, onde se destaca a figura do legislador Mozinho da Silveira. Para além destes, estão também representados outros heróis do constitucionalismo monárquico. Nesta sala em que se encontram 6 pinturas do Columbano, algumas coisas nos surpreendem. Em primeiro lugar, é o uso de cores claras, que não era nada habitual no Columbano, que geralmente submetia tudo ao claro escuro, de uma maneira muito densa, ficando os quadros eles próprios bastante escuros, que é a cor da sombra e dos ambientes interiores. E aqui aparecem essas cores claras, que já é típico do impressionismo, coisa que ele nunca aceitou na sua pintura. Em todo caso, além do gosto das cores claras que aqui aparece também entre essas cores claras um grande predomínio também de 2 cores complementares, que é o cor-de-rosa e o verde claro. Creio que essa opção pelo cor-de-rosa que se vê em todos os quadros tem a ver com a cor da pedra da parede, que entre cada quadro é francamente cor-de-rosa. E quando o próprio Columbano representa pedras, escadarias, etc., esse cor-de-rosa evidencia-se muito. Dada a sua natural preocupação com a unidade cromática do seu quadro, verifica-se que nestes quadros todos eles têm um fundo indefinido, onde joga livremente com esses contrastes de manchas rosas ou verdes. Nas sombras, ele vai socorrer-se muito do verde para sombrear, acrescentando-se àquilo que é mais típico dele, o sombreado por castanhos ou cinzentos escuros. A ditadura militar de 1926 significou uma forte reação às instituições liberais, nomeadamente ao parlamentarismo, que levou ao encerramento da Assembleia até 1935. Durante o período de encerramento, o espaço sofreu obras profundas que estiveram a cargo do arquiteto Agostinho da Silva. A reabertura solene é feita em 1938. Com o aparecimento do Estado Novo, em que surge, digamos, toda esta riqueza de painéis decorativos, de desenho, particularmente interessante na simplicidade e na forma que todo este conjunto de elementos, depois com toda a parafernália que existe de metais, de bronzes, de peças, de apainelados, de entárcios, de trabalhos de pedra, de pavimentos de parquês em madeiras exóticas, havendo, digamos, uma grande componente de carvalho, uma madeira que é muito presente no edifício. Há depois toda uma parafernália também de madeiras exóticas, etc., que são utilizadas em trabalhos mais finos de pavimentos, etc. Portanto, há uma grande complexidade neste edifício, que é construtiva, digamos, como se fosse um edifício feito por camadas. Se fosse possível imaginar um edifício como um bolo, de facto este teria muitas camadas até nós chegarmos, digamos, à parte do interior do bolo. É interessante também pensar no espaço de um edifício como o Palácio de São Bento como um receptáculo de poder, ou seja, este edifício é um espaço que perdura na cidade e que tem atravessado variedíssimos regimes, desde a monarquia
à República, à Primeira República, ao Estado Novo, enfim, e até aos dias de hoje. E é interessante pensar que nunca há propriamente uma ruptura, essa ruptura nunca se traduz de uma forma arquitetónica. Os anos 30 em Portugal correspondem a um período de consolidação de um projeto encabeçado por António de Oliveira Salazar e que teve um dos seus momentos fundamentais na aprovação por plebiscito da Constituição de 1933. Em correlação com esta dimensão institucional, outras medidas foram tomadas, maiormente medidas que tinham a ver com o fomento de uma política do espírito que procurava demonstrar que Portugal simultaneamente, ou melhor, que o Estado Novo, simultaneamente era o herdeiro daquilo que na sua perspectiva seria o melhor das nossas tradições, mas que também era novo, era revolucionário, era moderno à sua maneira. A escadaria, tal como a conhecemos, é também obra do Estado Novo. Está decorada com 2 trípticos da autoria de Martins Barata, que permitem compreender uma das vertentes da ideologia salazarista. O chefe do Estado, o Sr. General Carmona, honrou a inauguração com a sua presença. Depois de ter passado revista à guarda de honra, admirou com outros convidados a obra de Martins Barata, produto de 3 anos de trabalho constante que oferecia enormes dificuldades técnicas e agora oferece um belo espetáculo pictural. Começamos a reparar que nestas pinturas mandadas fazer nos anos 40 vai haver primeiro uma espécie de reação contra o pouco modernismo que, todavia, como modernismo apareceu na Exposição do Mundo Português, em 1940, e que precisamente já tinha causado, em 1939, uma espécie de reação do Rossano Garcia e de outros artistas mais conservadores contra o António Ferro, considerado, portanto, mussolinianamente moderníssimo. E Martins Barata vai começar a representar alguma coisa que tem a ver com essa nova posição típica do Estado Novo, que é, por um lado, adquirir um formulário muito, supunham eles, adaptado à descoberta das tábuas atribuídas a Nuno Gonçalves. Olhando para estes trípticos, nós podemos reparar num assunto interessante, sem dúvida, que é a representação da primeira corte em que o povo esteve presente, no tempo do Dom Afonso III. Mas essa ida para trás, para a Idade Média, vai em grande parte caracterizar a atitude, como direi, iconográfica do Estado Novo. Dentro da mesma ideologia, verificamos que estas personagens também são da Idade Média. Não são as forças produtivas do século XX, nem sequer do século XIX, ao contrário do que acontecia com os painéis que vimos anteriormente, em que os primeiros republicanos tinham muito interesse e muito gosto em valorizar os principais políticos do século XIX. Não é o que acontece aqui, talvez também para dar alguma unidade temática dentro das cortes do Afonso III e agora as forças produtivas medievais. Ambos os trípticos são simétricos, tendo os painéis laterais com personagens que olham para o centro. Este segundo tríptico também é tão simétrico, mas tem as personagens menos hierarquizadas. Há bocadinho tínhamos reparado nos volumes muito ocupando o espaço todo e dentro de uma hierarquia própria das cortes, e aqui vemos uma posição das personagens de uma maneira um pouco mais livre. O Salão Nobre, construído nos anos 40 segundo o projeto do arquiteto Pardal Monteiro, tem nas suas pinturas um exemplo bem demonstrativo da leitura que o Estado Novo fez da história de Portugal. Mais uma vez, o classicismo é preferido para espaço de poder, em prejuízo do modernismo, pela mesma altura e com a mesma temática, era trabalhado por outros artistas plásticos. Nesta sala, o tema unificador anda à volta das descobertas, desde o Infantão Henrique até à presença com países exóticos,
e são de autoria de 3 pintores. Iniciou-se com o Sousa Lopes, do Domingos Rabelo, que fez a maior parte das pinturas, e ainda um lado decorativo em que se mostra esse exotismo que é da autoria do Rebocho. Se olharmos em especial para o painel que foi feito, ou pela parede que foi feita pelo Sousa Lopes, podemos reparar que há 2 tipos de cromatismo. Na parte superior há grandes contrastes de cores complementares, nomeadamente o azul e o laranja, que são maneiras de o impressionismo estar a ser absorvido só então, exatamente 60 anos depois dos primeiros quadros do Monet e do Renoir, pelo Sousa Lopes. Convirá certamente comparar bem a parte superior dessa pintura, que é impressionista, e até com um pormenor logo no primeiro plano, em que aparece uma figura com um fato cor-de-rosa, mas com sombreados em azul. Sombrear com azul tinha sido precisamente a iniciativa do Monet com a sua grande acuidade visual, e isso estava de facto surpreendendo o Sousa Lopes já tão tardiamente. Sob a tutela das figuras cimeiras do Infante e de Vasco da Gama, não por acaso os heróis aqui individualizados são Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Pedro Álvares Cabral, Afonso de Albuquerque. Bem, no fundo, o grande Olimpo que resumia o enaltecimento de um período da história portuguesa que foi feito, por um lado, com intenções internas de alimentar a autoestima nacional, de servir de arma de combate em relação às pretensões de outras grandes potências, e que, por isso mesmo, é uma galeria que se remete para o impacto imediato do espetáculo do duplo centenário, também é um ponto de chegada de uma construção, de uma heroicização, que será erro datá-la exclusivamente no Estado Novo. O classicismo volta a estar presente na fachada principal do Palácio de São Bento, onde se destaca o frontão da autoria de Simões de Almeida. Este conjunto surge-nos como a apoteose do edifício e parece sugerir que estamos perante o Templo da Pátria. Daí que no triângulo do frontão nós encontremos a figura tutelar da pátria, rodeada de figuras com uma nudez púdica, como convinha aos costumes académicos e ao conservadorismo da época, mas suficientemente nua para se perceber que ela funciona como que uma espécie de síntese dos valores burgueses, dos valores da moral cívica, dos valores do Estado-nação que procurava fundir nação com pátria, fazendo simultaneamente a apoteose do patriotismo, mas glorificando o saber, simbolizado por Minerva, a lei, o trabalho, todas as atividades produtivas, enfim, tudo aquilo que, de um modo histórico, desde o germen da nação, construiu uma pátria. Daí que, para que a lição histórica fosse inequívoca, o escultor tenha gravado algo que se adequava bem ao espírito nacionalista do Estado Novo, também nunca será enjeitado por qualquer regime político que queira recuperar ou queira integrar nos seus valores, por mais universalistas que sejam, os valores da pátria e da nação. Daí, como estava a dizer, que o escultor tenha escrito Omnia pro Patria. Começamos hoje uma vida nova, uma vida de liberdade e uma vida de autoconsentimento da vida coletiva por todos nós. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Com a queda do Estado Novo em 25 de abril de 1974, surge uma nova relação com o poder, livre e aberta. Esta nova relação cria, por sua vez, novas utilizações dos espaços da Assembleia, que
procuram estabelecer uma outra proximidade entre representantes e representados. Deu-se uma utilização mais intensiva e plural a espaços que inicialmente tinham sido concebidos pelo Estado Novo para a encenação do poder, como é o caso da escadaria, construída por Agostinho da Silva, que serve apenas como uma espécie de palco, inclusivamente para manifestações. A democracia obrigou a encontrar novas soluções, mais espaço, mais funcionalidade. Para tal, teve de ser construído um novo edifício, cujo projeto é do arquiteto Fernando Távora. Acho que é um edifício que serve bem a cidade, é um edifício que serve o enquadramento para que foi feito, e é preciso não esquecer de uma coisa: os edifícios devem espelhar aquilo que representam. Este edifício é um anexo, e como anexo não faz sentido que fosse mais do que o próprio edifício, ou seja, que fosse mais do que a própria Assembleia da República. Este edifício tem esse lado quase silencioso, há um respeito, há um sentido de composição classicizante, digamos, nos vãos, na forma como eles são desenhados. O edifício é todo forrado a pedra, mas há um sentido na forma como as pedras são compostas, na forma como os caixilhos. Há um tema, digamos, que lhe deve ser caro, que é esta ideia de o edifício tem uma forma um bocadinho pelicular, ou seja, ele praticamente não tem sombras, a não ser mesmo na cimalha do edifício, em que há um pequeno recuar no último piso, uma espécie de reconfiguração, digamos, de uma mansarda contemporânea ou qualquer coisa que se assemelhe, mas é uma reinterpretação histórica muito subtil, feita de uma forma cuidada e com aquele bom senso, aquele sentido de, como eles chamavam, uma arquitetura de camisa lavada, não é? Muito simples e muito sóbrio, que eu acho que é um projeto muito feliz, é um desenho compositivo muito feliz. O 25 de Abril permitiu também que novos artistas, novos temas, passassem a estar representados na Assembleia da República, nomeadamente no que diz respeito à pintura. Por entre os corredores encontramos representados vários nomes das artes plásticas. É a partir de 25 de Abril que nesta casa começam a aparecer temas mais genéricos e menos relacionados com as grandes vedetas da política, por mais admiráveis que fossem. Por exemplo, um pintor como Júlio Rezende representa crianças e o que elas podem ter de solidão ou de alegria, mas já são temas genéricos e relacionados com a problemática geral da humanidade. Vemos também que alguns temas tradicionais podem ser tratados com um certo humor, como o caso do Carlos Carreiro. E numa nova relação com as ex-colónias, vemos que há emblemas que habitam o nosso imaginário e que têm a ver com o Oriente e que eles ainda se veem em quadros como os do Guilherme Parente. Finalmente, não posso deixar de chamar a atenção para um grande pintor de Moçambique, que é o Malangatana, e que já tinha sido um homem que tinha lutado muito pela emancipação do seu povo e que sempre teve uma relação muito íntima com Portugal, onde aprendeu, onde estudou também. Neste antigo espaço conventual, de que restam já poucas características, irá funcionar dentro em breve uma sala de exposição permanente do Museu da Assembleia da República. Não deixando de ser um espaço de poder, o Palácio de São Bento é também um espaço de memória e de preservação do passado.